Boa noite. Tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo, lindo, divino, maravilhoso. Que saudade, hein? Oi! Oi, Rô, seja muito bem-vinda. Ai, que linda! Eu, pra variar, nada mudou, né, gente? Faz tempo que eu não faço live, mas continuo descabelada, desse jeitinho. Consegui, ó, assim eu fiz. Ai, tá linda! Bem-vindos aqui ao pessoal que tá entrando. Vamos começar agora, nesse momento, né? E vou botar um fone de ouvido aqui para ouvir melhor aí. Tu tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, Tá. aham. Boa noite, pessoal. Adri, Sheila, Liana. Sejam muito, muito bem-vindos. Iniciando Janeiro Branco, saúde mental. Primeiro sábado, né, efetivamente, de janeiro de 2023. Dia 7, às 7h07, muito 7. Pronto, agora sim, tô ouvindo bem vocês aí. A ideia é a Pronto? gente deixar gravada, né? Vamos deixar gravada essa live para a gente poder deixar disponível para o pessoal que está interessado em refletir um pouco mais sobre saúde mental, saúde emocional. Nesse janeiro branco aí, o ano começando, a gente precisa também priorizar a saúde mental como uma das nossas metas, né? Como a gente tem, pensa em vários planos, projetos, ou ainda nem pensou em nada, né? De repente seja a porta de entrada da gente pensar saúde mental como início de todas as outras metas, né? Que a gente quer. Com certeza, até numa das chamadas eu coloquei ali que saúde e paz, o resto a gente corre atrás, né? Uma música muito, muito legal e é bem a Adorei. realidade, né? Tendo saúde Adorei. física, saúde mental, né? Nós conseguimos paz e através da saúde e da paz, o resto a gente consegue, o resto a gente corre atrás e chega onde nós quisermos, né? E como nós vamos cuidar da nossa saúde mental em 2023. A nossa saúde, ela teve tão prejudicada, tanto a física quanto a mental, nesses últimos anos aí de pandemia, né? Muitos lutos, muitas perdas, né? E perdas de todas as formas. Então, agora retomando a vida, efetivamente, né? Tá aí o Covid de novo, mas, né, bem menos, com as vacinas e com tudo o que nós tivemos em evolução. E agora é a hora de retomar, de nos cuidarmos e conseguir evoluir dentro das nossas metas, dentro das coisas que nós estamos organizando para a nossa vida agora em 2023 e de 2023 para diante, né? Fale, Rô. Mesmo. Isso mesmo. E eu queria agradecer, então, primeiramente, né, a psicóloga Graziele por ter aceitado esse convite, porque fui eu que dei esse convite. Esse convite já está há mais de um ano para a gente realizar esse momento, né, esse encontro, essa partilha. A gente, como profissional da saúde mental, a gente precisa ter essa responsabilidade social de passar, né, a mensagem do que é o cuidado da saúde emocional, do nosso autoconhecimento, o quanto é importante para a gente estar vivendo aqui, evoluindo, né? A gente saber o nosso propósito, viver nossos objetivos, né? E pensar assim, como a gente vai cuidar da nossa saúde mental em 2023, né? Eu até trouxe uma primeira frase, assim, para pensar. Não sei se a gente já vai gravar. A gente pode gravar e aí eu falar numa frase assim que para começar, né? A gente fala de saúde mental, eu trouxe a frase do Mia Couto, que ele diz assim que a gente não precisa de mais tempo, mas a gente precisa de um tempo que seja nosso. E quanto tempo a gente está dedicando à nossa saúde mental, à nossa saúde emocional, nesses tempos que a gente está sempre acelerado,
que a gente está sempre pensando assim, né, o que está acontecendo, o que a gente precisa resolver, a gente está no piloto automático e a gente não sabe lidar muitas vezes com as coisas que acontecem na nossa vida, né? E cada vez mais a saúde mental, ela é a nossa maior riqueza, né, como humanidade, né? E esse valor da saúde mental, a gente precisa cuidar da gente, mas pensando como algo coletivo a saúde mental, né? Porque a saúde mental, ela, para a Organização Mundial de Saúde, ela diz que é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo, contribuir, né, na comunidade. E uma vez conversou comigo, né? A última vez que a gente conversou, tu falou aqui, quando a gente cuida da nossa mente, a gente está cuidando dos nossos relacionamentos pessoais, profissionais, de todo o ambiente que a gente está, né? Então é preciso a gente pensar na saúde mental como coletiva mesmo. A gente está cuidando da gente, mas a gente está cuidando das nossas relações, né? Quanto mais a gente se busca esses momentos, né? E tem que buscar, porque se a gente não busca, a gente tem ansiedade, tem depressão, a gente vai compensar no trabalho, vai compensar na comida, em algum vício, né? Então é importante a gente ter, né, consciência, né, da onde a gente precisa melhorar, né? E o autoconhecimento é a chave para a resposta, né, dessa pergunta que a gente fez na live, né? Como é que a gente vai cuidar da nossa saúde mental em 2023, né? A partir do autoconhecimento. É uma delas, né? A gente, como psicólogo, a gente tem essa missão, né, de ajudar as pessoas nesse processo, né, de desenvolvimento pessoal, né, Grazi? Com certeza, e nós, com as trocas que nós fazemos, né, Ronise, nós já nos conhecemos ali, hoje eu postei a foto, foi uma surpresa e até me emocionei porque eu achei o convite da nossa formatura e tava nós duas juntas, eu não lembrava disso. E aí tava nós duas juntas e 11 anos depois tá ali nós duas juntas de novo. Não que em algum momento a gente não tenha ficado, né? A gente tá sempre se encontrando e se reencontrando nesse tempo todo. Mas daí eu fui fazer as contas, já são 17 anos, Ranita. Já são 17 anos, Ranita. A gente tá ficando velha, mas velha bonitona, né? Porque não mudou muita coisa. A gente tem que evoluir, né? De todas as formas, assim, né? Então, essa é a ideia, assim, a gente. Claro, e essas trocas que a gente faz, né? E aí trazendo que da minha parte, assim, como profissional, né? Eu sempre trago muito para as pessoas às quais eu atendo que faça o que eu digo e faça o que eu faço, né? Então, tu sabe, e trazendo aqui, porque eu gosto muito de trazer partes, esses exemplos, né? Mostrar que nós não somos só profissionais técnicas, nós somos pessoas e nós temos que cuidar de nós também para poder cuidar dos outros, né? Então, eu tive aí um recesso de algum tempo, né? Retomando agora as lives, gerar conteúdo e outras coisas, porque eu tive um grande luto, né? A questão da perda do pai, né? Que foi em setembro de 2020. E então teve várias ressignificações, teve vários pensamentos, várias coisas de como me cuidar, de como cuidar da minha saúde para eu poder cuidar dos outros, né? Até sair um pouco de cenário, não totalmente, mas sair um pouco de cenário, né? E agora retomando em alto estilo. E muito feliz com essa retomada, de falar sobre isso, que é uma coisa que eu amo, né? E revendo o nosso convite, tá, eu tô aqui com ele do ladinho e ali atrás tem a mensagem final, né? Inclusive eu li para uma paciente que eu atendi hoje, porque hoje eu atendi o dia todo, né? E é muito gratificante quando nós vemos as pessoas, né, se cuidando, aproveitando, né, aderindo, né? Porque é um ato de muita coragem tu procurar ajuda e levantar a mão e dizer eu preciso de ajuda, eu quero me cuidar e como fazer isso, né? Hoje falando, trazendo um
pouquinho das ferramentas que eu uso com os pacientes e até dando ideia para vocês, né, de como cuidar da saúde mental de vocês, a escrita, o kit de emergência, né, a escrita que é tirada aqui de dentro e botar no papel, tornar concreto o que vocês estão sentindo, o que vocês estão pensando. Kit de emergência, quando eu não tô legal, o que me traz de volta? Uma música, um filme, né? Uma atividade respiração física, diafragmática, meditação, né? Exato. Exatamente, de pensar sobre o que faz diferença na tua vida, qual é a tua estratégia, qual é o teu kit de emergência, como é que tu vai cuidar da tua saúde, né? Como é que tu vai ficar bem, né? Porque às vezes é muito solitário esse ficar bem, né? Então tu tem que dar o primeiro passo, tu tem que se olhar. E por isso que é tão importante nós voltarmos a a trazer essas discussões e falar sobre esse assunto. Janeiro Branco é para cuidar da saúde mental, né? Mas não é só Janeiro Branco, são todos os meses, né? E cada vez mais a demanda cresce, né? É a ansiedade, é burnout, é depressão, é dependência química, né? São várias coisas que vão acontecendo, né, na nossa vida, as quais nós precisamos conversar, nós precisamos trazer e nós precisamos ouvir uns aos outros. Quando nós falamos, não é só a outra pessoa que está nos ouvindo, nós também estamos nos ouvindo, nós estamos nos enxergando. Nós tiramos aquele momento para nos vermos e para nos ouvirmos, não só conversar com a outra pessoa. Vai lá, que sabe que eu engato a primeira e vou, né? Vou, daí tu Sim, e pensar, né? Nesse ainda mais que eu tava assim, né? Há muito tempo, assim. Isso aqui é tão bom, né? A gente... É um vício, tu vai ver, tu começa, depois tu fica assim, vamos lá, de novo, mais. Pensar assim, ó, ter uma boa saúde mental, ela vai permitir, então, a gente realizar sonhos, objetivos, a gente lidar com as tensões normais da vida, trabalhar as questões de luto, de traumas, né, de várias questões de dificuldades mesmo que a gente tem de viver, né, e contribuir também de forma produtiva para onde a gente está, nosso ambiente, né, então pensar sempre da gente buscar essa saúde mental, né, todos os dias, não só no momento pensar, vou lembrar só no Janeiro Branco, ou só lá no Setembro Amarelo, por exemplo, né, que também é prevenção do suicídio, né, então a gente tem que pensar que hoje a sociedade, ela vive doente, né, por vários motivos, a gente está precisando sempre produzir mais, sempre exigindo muito da gente, a gente não é um robô, como tu falou, né, nós somos seres humanos, a gente precisa ter esses momentos de autocuidado, né, de cuidar da nossa saúde do sono, nossa saúde física. Então, tudo isso é um conjunto, a gente é um conjunto de muitas coisas, né? É importante a gente valorizar isso e não deixar, né, de lado, porque quanto mais a gente ignora a nossa saúde, tanto física quanto mental, mais adoecimento a gente pode, né, ter na nossa vida, né? E a gente tem que usar os fatores de proteção como estratégias, né, de enfrentar o estresse diariamente, né? Quais são as suas forças, quais são as suas virtudes? Eu sempre trabalho isso com os meus pacientes, né? Vamos trabalhar as tuas forças, vamos trabalhar as tuas virtudes, a resiliência. Esses dias eu postei lá no meu canal lá o livro sobre resiliência, né? O quanto é importante a gente ter essa habilidade emocional na nossa vida, porque a gente está sempre precisando desenvolver, é assim como uma dieta que a gente precisa emagrecer, a gente precisa desenvolver diariamente esse cuidado com a nossa saúde mental, assim, né? Qual é o momento que tu vai reservar de autocuidado? Qual é o momento que tu vai dar uma pausa na tua vida? Ah, minha vida tá uma correria, né? Qual é esse momento, né? Ah, não posso tirar férias agora, então que seja micro momentos no teu dia. Ah, de manhã, bem como tu falou, quais são as tuas estratégias, né? Vou escutar uma música que eu gosto, vou fazer uma meditação, vou acordar bem cedinho, vou fazer uma leitura, vou dançar zumba, né? Busca as tuas estratégias, busca, né? Não deixa de buscar, porque
tudo isso vai agregar, né, na capacidade, assim, de tu te fortalecer. Quando vir alguma crise, alguma questão que tu precisa resolver, tu vai ter já as tuas estratégias em mente, né? E pensar assim, se livrar da vitimização, da culpa, de reclamar também, né? Ficar na zona de conforto ou na zona de medo, né? Que às vezes a gente tem medo de botar um projeto, né? Como, por exemplo, aqui, trazer um canal de psicologia, né? Eu pensando, tinha muito tempo que eu pensava nisso, assim. Mas como, né, ter a coragem de dar o primeiro passo? Dê o primeiro passo. Se não consegue sozinho, busque ajuda, é importante. Assim como a gente quer resolver nossos problemas, busque ajuda, é importante. E se aceitar, né? Aceitar a situação, às vezes, a gente não pode viver só no imaginário, né? Às vezes as coisas não são como a gente gostaria, idealiza, né? As relações, o trabalho, mas a gente tem que aceitar e dar o nosso melhor, né? Saber perdoar também é importante, né? Saber Se lidar perdoar. com... Se perdoar, né? E não se Se perdoar e autossabotar. perdoar os outros, né? E daí, Exatamente, né? isso, Autocompaixão, né? exatamente, isso não, não tem, tem a ver e pode não ter nada a ver com religião, né? O perdoar-se é poder se olhar com carinho, né? É poder saber que tu é passível de erro, que nem sempre tu vai acertar, né? Que nem várias vezes eu já falei sobre isso, que a gente já foi luz e já foi trevas na vida de muitas pessoas, né? Eu já fui luz na vida de muita gente, mas eu também já fui escuridão na vida de algumas pessoas. Bem menos, acho eu, do que eu fui luz, né? Oremos que seja. Mas acontece, né? A gente não tem domínio de todos os sentimentos, de todas as emoções, de todas as reações. Quando tu tá com dor, que nem um cachorro, né? O cachorro tá lá com dor. Tu vai tentar ajudar, é instinto, ele vai acabar te mordendo. E isso não tem nada a ver com ele não estar grato, né? Tô usando essa analogia porque fica mais figurativo e fica mais fácil de compreender, né? Porque quando tu tá sofrendo, quando tu tá com dor, quando tu não está bem, tu acaba machucando pessoas muito próximas. E muitas vezes as pessoas que tu mais ama tu machuca. Então, essa questão de se perdoar e de perdoar as pessoas é de tu poder olhar com carinho e com compaixão para ti. E que nem eu estava colocando, não tem, pode ter muito a ver com religião e pode não ter nada a ver, né? Ai, meu querido, tu também é luz na minha vida. Amado. Que bom, Beijo, né? É bom saudade. esse, É muito esses reencontros gostoso. aí. É E é isso muito, mesmo, muito Grazi. A gostoso. gente vai ter momentos de sombra e de luz. A gente tem que saber lidar com as nossas sombras também, né? E pensar, assim, dicas de como a gente pode cuidar da nossa saúde mental. A psicoterapia é uma delas, assim, ela não só para quem tem transtornos psicológicos, mas também para quem busca autoconhecimento, quem busca entender melhor, né, quais são as suas crenças, os pensamentos automáticos, disfuncionais, o que está causando, né, quais são os esquemas da pessoa, né, que está causando aquele sofrimento. Muitas vezes o comportamento se repete, né, com relacionamentos, né, sobre a sua baixa autoestima, falta de autoconfiança, né, de sentir falta de autoeficácia, né, de se sentir incapaz de resolver alguma coisa, ou de dar iniciativa de um projeto, ou, né, de um relacionamento também, né. E pensar assim, que a gente consegue saber lidar melhor com os desafios do dia a dia quando a gente está bem com a gente, né. Outra dica assim que eu trouxe assim é pensar na importância da gente praticar exercícios físicos também, né? São coisas que a gente precisa pensar, né? Vários estudos afirmam, né, da importância que esses exercícios, por exemplo, uma caminhada, uma pedalada que seja, dançar, qualquer movimento, né? O corpo da gente tem que estar em movimento.
porque isso ajuda muito a reduzir a ansiedade e a depressão, né? E Hoje dedicar eu um li para tempo uma só para nós. paciente. Hoje eu li para uma paciente de 12. Isso, né? Que eu atendo bastante criança, adolescente e adulto jovem. Eu disse a questão porque ela disse que tinha começado aí na academia, tinha ido uma vez só, né? E aí, justamente isso, de fazer exercício físico, pensando no físico, mas muito na saúde mental. Porque é o exercício físico, né? Que nem tu tá colocando caminhada, é bicicleta, é dança, é a própria academia, né? Ela te libera coisas que muitas vezes, Uhum. e neurotransmissores, que te ajudam muito mais, por vezes, na tua saúde mental do que tá na saúde física. Vai lá, desculpa, eu Exatamente. só Não, fiz o capaz. parênteses, só fiz o Ótimo. parênteses porque eu me lembrei É, que eu falei essa é a ideia, a gente exatamente assim, a complementar. gente nem combinemos, né? Porque eu falei exatamente isso para uma criança de 12 anos, que recém fez 12 anos, Uhum, né? uhum, E de uhum. estar trazendo a mãe, né? E quando eu fui devolver ela para a mãe, eu vi que ela tem uma psoríase, né? Eu disse assim, fulaninha, o que aconteceu que tu anda estressada? Daí eu disse, viu, fulanete? Ó, leva a mãe, ela tá precisando. Lembra que a gente conversou entre eu e tu? Olha aí, ó. Né? Vamos ajudar a mãe agora. Uhum. Que seja um movimento, né? A gente está em movimento, é importante, né? E a gente buscar ter coragem, né? Às vezes a gente tem vergonha, né? A gente precisa ter esses movimentos para fazer mudar, né? Às vezes a gente tem que se arriscar, né? Para fazer tudo isso e pensar assim, não só na saúde mental, mas pensar assim, cuidar do sono também é importante, né? Eu trouxe aqui da importância da gente ter rituais do sono. Muitas vezes tem várias pacientes dizem, mas eu não consigo dormir, eu acordo, né? Que horas que essa pessoa vai dormir, né? O que ela está fazendo, né? Ao longo do seu dia e no final do dia também pensar, vamos fazer uma aromaterapia, que é uma das terapias integradas, né? Que o SUS também comprova, né? Que é complementar à nossa saúde. Né? Vamos tomar um chá, fazer uma meditação, botar uma música calma. Às vezes eu recomendo, vamos colocar um mantra, né? Lá no Spotify lá tem mantras calmantes, né? Vamos colocar também, vamos fazer um ritual do sono. Né? A gente precisa ter isso todo dia. É um momentinho de autocuidado que vai agregar muito na tua qualidade, né? No teu sono, no teu bem-estar, né? E outra coisa que eu trouxe pensando assim, praticar a meditação. Né? A meditação, para quem gosta, para quem, às vezes a pessoa é muito agitada, muito dinâmica, ela não tem muita paciência, né? Mas para quem procura se acalmar, ficar mais tranquila, a meditação ela é uma prática assim, que ajuda muito nas mudanças fisiológicas químicas do nosso cérebro, né? Comportamento também diante dos problemas, né? Vários estudos de neurociências com os monges aí já vem, né, trazendo resultado da importância da gente ter, né, essa tranquilidade, assim, baixar, né, os batimentos cardíacos, né, a mente também silenciar, né, ter esse momento de silêncio é importante também. Tem vários aplicativos gratuitos que podem, né, nos ajudar a buscar ali meditações, ou no próprio YouTube, aqui também no Instagram tem, né. Então busque, né? Busque opções aí. O que mais tem ali a Adri também, barras de artes, Isso mesmo. a meditação, é ótima para aumentar o foco, é ótima para várias coisas. É um exercício que tu não precisa ficar 2 horas em posição de lótus sem pensar em nada. Tem muita gente que tem essa ideia que meditação é isso. Pode ser 3, 4 minutos. Com uma respiração, exatamente, né? Com uma respiração diafragmática, respira fundo pelo nariz, enche a barriga, solta pela boca, né? O chazinho. Essa semana eu tomei muitos chás de camomila, né? Pra ficar calminha, lindinha, para conseguir cuidar de mim e para poder estar aqui, né? Porque que nem hoje, quando a gente conversou pela manhã, eu já estava emocionada de retomar, então assim, né?
que para mim isso é uma coisa muito importante, estar aqui conversando, vendo, né? Nesse momento tem 7 pessoas aqui conosco, mas já passou várias pessoas, entraram um pouquinho, tem outras que vão nos assistir, e isso, assim, é muito gratificante. Que nem eu te disse, né? Sozinha a gente não vai ficar, isso eu tenho certeza. Então, aí, ó, viu? Eu, como não minto, confio em mim. E até As pessoas pensar assim, querem ó, fazer... falar sobre isso. Exatamente. As pessoas A gente querem quer refletir, conversar. né? Uhum. Exato. Uhum. Ó, Isso a aí. Adri disse ali, meditação, Manhã, manhã, tarde, tarde e noite. noite, É ótimo. 5 minutos, né? Respira É. fundo, eleva o teu pensamento, conversa contigo mesma, conversa com, com potências, com coisas que tu acredita, com o teu pet, né? Que nem as pessoas dão risada, né? Mas ontem, tipo, eu coloquei o, o Boris pra dentro, que ele fica no canil, porque eu tava sozinha em casa e eu não tava muito no meus dias, tava muito sensível por várias coisas que estavam acontecendo, né? Enfim, que eu digo que eu trago meus exemplinhos, né? E aí eu botei o Boris pra dentro e ele ficou do meu ladinho ali ó, o tempo inteiro. E daí conversava comigo, porque eu converso com ele conversa comigo, né? E é o meu poodle, né? Ó, né? Eles aqui que são importantes, né? Porque eu tava sozinha, meu filho não tava em casa, minha mãe não tava em casa, né? Meu namorado não tava comigo, enfim, né? E essa importância. Ó, a Paty direto de Portugal, olha que linda, A que Paty fina, que chique, sensacional, beijo, ela. minha linda. Beijo Maravilhosa. para Que bom todos que a que estão aqui meditação faz parte da conosco. tua... Muita Que gratidão. bom. Uhum. Participem, Que bom que a meditação participem faz aí. parte, né? E isso, podem falar que vocês meditam. O que vocês fazem para cuidar, né, da saúde mental? O que Perguntem vocês vão também. fazer para cuidar? Né? Eu também, eu gosto muito de meditar e eu tenho uma meditação do Tadashi Kadomoto, que ele é um mestre e ele dá treinamentos também. Todas 6 horas, todo dia, 6 horas da manhã, ele dá ao vivo a meditação, mas fica no aplicativo dele, Medita Aqui, e no YouTube também. É o Tadashi Kadomoto, ele é maravilhoso, assim. E também o Atma, que é um outro aplicativo, que consegue meditar, meditação guiada. Para mim, gosto muito de meditação guiada, 10 minutinhos que seja, assim. Acho que tranquiliza, tu volta, né, uma pessoa mais leve, mais tranquila. É um momentinho de detox, né? A gente faz um detox, a gente precisa ter esses momentinhos, assim. E a meditação ajuda muito nesse processo, assim, de acalmar a mente, silenciar, né? Outra dica que eu trouxe, assim, pra gente pensar como é que a gente vai cuidar da nossa saúde mental é cuidar da nossa alimentação, né? É desafiante, né? A gente, às vezes, usa o alimento como fuga, né? Sim. Só que a gente tem que buscar, assim, o que a gente pode, assim. Tem várias opções, né? Muito mais saudáveis, né? A gente pode se permitir também comer de vez em quando, no final do ano. A gente está ainda com peso na consciência, mas a gente pode se permitir, né? Mas não abusar, né? E pensar, vamos trabalhar as nossas compulsividades aí, né? Onde é que a gente pode... umas né? escorregadas feias, Eu também. né? Mas como a gente está aqui, eu estou me energizando aqui com vocês, a gente está conversando, né? Promessa, isso aqui é só o início da retomada. Voltarei a fazer as caminhadas no parque cedinho da manhã, 6 horas da manhã. Isso aí. Postar os Vem postar stories foto aqui. aí também. Porque a gente vendo os outros, né, a gente vai estimular, vai nos inspirar. Eu acho que isso é importante a gente ter essas inspirações, né? Eu sigo algumas pessoas no Instagram e eu acho tão bom quando a gente vê hábitos sendo postados, não é, para se né, se publicar ali. Não, gente, a gente tem que se inspirar, a gente não pode assim, a gente pode pensar, por que a gente não tem o corpo perfeito que aquela pessoa tem? Não, vamos pensar assim, vamos nos inspirar, o que a gente pode fazer de melhor para nós, né? Quais são as opções? A gente tem condições não é caro, né, se alimentar bem, assim, embora esteja, né, uma situação bem complicada, assim, financeiramente, da gente pensar, né, mas a gente pode fazer opções e escolhas saudáveis, né? Eu vejo várias pessoas postando e com desafios também, né? Acho que é importante a gente se desafiar também e escolher o melhor para nós.
se permitir também, que é gostoso comer, mas também, né, ter esse momento, assim, da gente, quais são as melhores escolhas? Sempre pensar, né? Sempre buscar esse pensamento. Quais são as melhores escolhas? Porque não é agora que a gente tem que pensar a médio e a longo prazo. Né? Nós vivemos bastante, a gente precisa ter disposição, saúde, e a gente precisa, o nosso corpinho, né, tá bem, a gente precisa se alimentar bem, e pra gente amar, pra gente ser feliz, pra gente buscar os nossos sonhos, né, e não sofrer, não viver na zona do medo e do sofrimento, né. A gente também não precisa também ficar, né, pensando demais na distorção, né, corporal, assim, né, tentar não ver só a grama, né, verde do outro vizinho ali, né, e a gente tem que cuidar do nosso jardim interior, né, nossa criança interior também, né? Então, tudo isso são formas da gente cuidar, pela né? mãozinha, né? Tem que pegar nessa Muitas criança vezes, pela E às vezes o mãozinha. psicólogo pode ajudar nisso também, né? Virar essa chave, né? Essas chavezinhas, assim, que estão ali trancadas ali, vamos virar chave, né? Vamos despertar nossa consciência, né? Acho que o autoconhecimento ajuda muito nessas escolhas também, né? E outra dica também que eu... Tu trouxe Diga. a questão da resiliência, né? E eu trago outra palavra com R que eu amo de paixão, que é ressignificar. Dar outro significado por vivências que nós tivemos, né? Que nem eu estava falando ali de ser luz e de ser escuridão na vida de algumas pessoas e na nossa própria vida, né? Mas de ressignificar. Nós não vamos conseguir mudar coisas que já aconteceram na nossa vida, né? O que ficou lá atrás, ficou. Que nem outra analogia que eu uso. A nossa vida é como se fosse um carro. Tem o retrovisor para olhar para trás, que é pequenininho, que é para olhar por onde a gente andou, né? E o para-brisa para olhar para frente, que é para onde a gente vai. E ao olhar para trás, se teve coisas que nos trouxeram dores, que nos trouxeram sentimentos que não foram legais, que nós possamos dar um novo significado e trazer para o presente lições, trazer para o presente coisas boas, né? E não olhar com mágoa, não olhar com dor, e sim olhar com amor, né? Para aquelas coisas que nós vivenciamos, porque se nós não tivéssemos vivenciado aquilo lá atrás, nós não seríamos quem nós somos hoje. Porque cada passo que nós demos fizeram a nossa construção hoje. Então, O aprendizado, né? Quais são os aprendizados que a gente vai levar? E a gente tem que saber, né, ter esse coração aberto para dizer que tudo, às vezes de bom e de ruim, né, que aconteceu na nossa vida, tudo traz aprendizados e tudo nos mostra o quanto a gente é forte, assim, o quanto a gente pode superar, o quanto a gente pode ser resiliente, fortalecer, né, as nossas virtudes, as nossas forças, o quanto a gente soube levantar muitas vezes quando a gente achava que não dava, né, que a gente ia ficar ali no fundo do poço, e o quanto a gente pode acreditar que tem pessoas que a gente pode contar, que pode nos ajudar, que nem tu falou, é pegar pela mão, né, eu acho que é bem isso, assim, a gente precisa de apoio, a gente nasceu sozinho, a gente vai morrer sozinho, mas a nossa caminhada durante a nossa existência, ela não é sozinha, então a gente tem que buscar o nosso propósito, pessoas que nos trazem, né, nos trazem, assim, coisas boas, né, pessoas positivas, às vezes tem pessoas que a gente não consegue lidar, ok, a gente vai ter que aprender a lidar com elas, pessoas difíceis que a gente é obrigado a lidar, né, mas muitas vezes a gente tem o poder da escolha, né, então o que tu tá escolhendo para ti? Uma vez tu me falou, né, o que tu vai escolher para ti? Tu vai escolher o que os outros querem que tu faça, né, ou tu vai escolher o melhor para ti? Então escolha o melhor para ti, né, para cuidar da saúde mental, tem que escolher o melhor, né? Não é fácil, é difícil, né, os relacionamentos, né, viver, né, conviver é a arte, né,
A gente tem que ter, se desenvolver, né? Não adianta, a gente tem que aprender a lidar. E nem sempre a gente precisa tirar as coisas ruins, né, das relações. Tem que tirar os aprendizados. Faz parte da nossa evolução, né, como ser humano. A gente está aqui por algum motivo, por algum propósito. A gente tem que buscar resolver os nossos problemas aqui, né, com os outros, com o mundo e com a gente mesmo, porque a gente é uma plantinha complicada. A gente precisa regar muitas coisas boas, assim, né, no nosso dia a dia, né? Exatamente. Que bom que a gente tem, né? Bem isso. E uma outra dica assim, que eu trouxe é desconectar, né? A importância da gente se desconectar dessa nossa rotina hiperconectada, né? De e-mail, de WhatsApp, rede social, né? De vez em quando pode ser essencial para manter a nossa saúde mental, né? Vários estudos dizem que a gente adoece muito, né? Nessa vida de internet, né? Na vida de tela que a gente tem aqui, né? E a gente desconectar, a gente ajuda a nossa saúde mental, né? E tem vários estudos já associando transtornos psicológicos por causa das redes, né? Por causa da tecnologia. Depressão, ansiedade, né? Aquela coisa de tu não ter a pessoa perfeita, não ter a vida perfeita que é postada, né? Aquilo ali é um retrato da vida da pessoa, gente. A vida real é fora, né? E aí tu vai conviver com a pessoa, Rô, e tu vai ver que essa pessoa não é nada daquilo que está na rede social. Exatamente, e esse afastamento que eu tive, né, que eu publicava muito ali, antes do falecimento do pai, era vídeo de TikTok, e era dancinha, e era live, e era vídeo no YouTube, e era muita coisa que eu publicava, né? Foi um momento que eu estava colocando, de retirada, de ressignificação, de olhar para a Grazi, para eu poder estar aqui de volta inteira, não em partes, né? Não fragmentada, de eu poder estar aqui inteira realmente trazendo, porque eu não curto isso, né? Que nem a frase aquela que eu trouxe, faça o que eu digo e faça o que eu faço. E não estava acontecendo isso. Eu estava dizendo para as pessoas fazer uma coisa e eu não estava fazendo isso, né? E daí eu estava me agredindo e agredindo as pessoas que conviviam comigo, né? E essa retirada e esse retorno está sendo muito importante, né? E, queria agradecer a todo mundo aqui. Não fui dando oi para todo mundo em especial, mas eu quero tá aqui, deixar gravadinho e agradecer a uma pessoa muito especial que está aqui presente, que é a Tatiele, que, ó, vou tentar não me emocionar, né, que ela é maravilhosa, é um ser de luz, ela me ajudou muito nesses últimos meses, numa jornada aí que eu tive, né, ontem nós nos separamos temporariamente, que é um até logo, né? Mas em breve estaremos juntas novamente e vai ser para a vida toda, porque ela é um ser muito especial. Então, assim, a gratidão, né? Agradecer muito essa menina, isso aí, né? Que é bem mais nova aí do que eu, mas é um ser, assim, fantástico. Fantástico, ó. Muito obrigada, Tati. É demais. Continuemos. Então, como é importante, então, a gente, né, valorizar esses reencontros, né, e esses momentos que a gente tem com as pessoas que são especiais para nós, né, isso também é uma das dicas até que eu trouxe aqui, manter o contato com os amigos, né, com os familiares, manter o contato social é importante, né, porque é importante a gente pensar assim, a gente é um fator de proteção para a nossa saúde, né, e principalmente também para as pessoas introvertidas. Nem sempre é diferente. Pessoas extrovertidas têm muito mais contato, muito mais, né, tem muito mais amizades, mas as pessoas que são mais introvertidas também precisam ter esse contato social. Faz bem, né? É saudável, ajuda nessa saúde social que a gente tem dentro da gente, né? E pensar assim, de voltar agora, né? Do desconectar para a gente se conectar com a gente mesmo. Esse processo que tu passou, né? Tu aceitou
né, essa retirada, assim, de sair, né, de se expor e querer expor alguma coisa que não era tu naquele momento. E a gente tem os nossos ciclos, nossas fases, né, e muda, tudo muda. Né? A gente quem está passando por uma situação muito aflita agora, muito difícil, as coisas vão mudar, né? A mudança na nossa vida, ela é constante, né? E é importante a gente processar isso, assim, com o aprendizado que a gente tem que, né, daquele momento, buscar o melhor para nós e seguir em frente. O sentido da vida é para frente, né? Que nem tu falou, do retrovisor ali, a gente olha o nosso passado, aprende com as coisas que aconteceram com a gente, né? Toma lição de tudo isso, se fortalece e segue em frente. A nossa estrada, ela é para frente, entendeu? Estamos aqui para evoluir, para seguir em frente. E quem quiser, né, ir junto com a gente, vamos juntos, né? Nessa caminhada. Assim. Que a gente pega. Exato. Vai na caminhada. E isso que tu tá falando, eu falei hoje para uma paciente que eu atendi pela primeira vez, né? Que ela dizia que ela não via como sair daquela situação, que ela não acreditava que ela conseguiria. E eu disse para ela, né, como digo para várias pessoas, confia em mim, que não é só a técnica que está aqui na tua frente, não é só a psicóloga, é a Grazi, né? E eu já tenho até o título do meu livro que eu vou escrever, creio que esse ano sai, que eu consiga pelo menos começar, né? Que é andei de pé descalço no inferno e voltei, que é bem assim que eu me sinto, né? E ela disse assim, bah, Grazi, eu gostei dessa expressão. E eu sinto confiança, né? O primeiro atendimento eu não conhecia, ela foi indicação de um outro paciente que eu atendia e que não tá mais comigo, mas que foi maravilhoso para nós aquele momento que nós tivemos, e ele conseguiu sair daquele momento que ele estava, né? E por ser muito grato a um senhor, né? Ele já tem os seus 70 anos, e indicou essa menina de 25. Olha né? E ela veio, e eu peguei, literalmente, eu pego na mão, presencial, né? Virtual a gente dá uma pegadinha também, né? Mas presencial, literalmente, eu peguei na mão dela e disse assim, ó, pegamos a mão, agora tu tá comigo. E é assim que vai funcionar. E ela entrou de um jeito e saiu de outro totalmente diferente, né, Rô? E eu disse, o primeiro passo tu já deu, tu já decidiu, tu tá aqui comigo. Tu veio pedir ajuda, tu vai conseguir. Confia em mim. E ela saiu totalmente diferente do que ela chegou. Que esse é o teu combinado, né? Tu não sai daqui pior do que chegou. Tem que sair um pouquinho melhor, nem que seja 1%. Né? Isso mesmo, é tu retomar o teu eixo, né? Teu equilíbrio emocional. Eu acho que ajuda muito, né, a psicoterapia nesse processo. Tu não tá conseguindo fazer as coisas sozinho, não tá conseguindo superar sozinho. Não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha, não é falta de Deus, não é frescura, né? A saúde mental, ela tem que ser priorizada, assim, tem que colocar na rotina da gente mesmo, né? E que seja, assim, uma psicoterapia que seja uma vez por semana, quinzenal, né? Aquele momento, às vezes a gente não precisa ficar para sempre fazendo psicoterapia, mas em algum momento que a gente precisa, tá em crise, não tá legal as coisas em casa, né, na tua casa interna também não tá legal, então procura ajuda, sabe? E a psicoterapia, ela pode ajudar muito a expandir a tua consciência e buscar estratégias, assim, que é o caminho, né? Não é o psicólogo que vai dizer, vai te dar conselho, não. Ele vai te ajudar nesse despertar, né? Ele vai te ajudar a buscar tuas próprias respostas, né? E confrontar as respostas que tu já tem, né? Para algumas coisas que muitas vezes são as crenças que a gente tem negativas, assim, do que a gente acredita que a gente é incapaz, que a gente não vale, não tem valor, que o outro é melhor que eu. Não, gente, não. Para tudo, né? Vamos quebrar esses ciclos, assim, né? A psicoterapia ajuda a diminuir essas memórias negativas, a ressignificar, né? O uso da resiliência, de ressignificar, do perdão. Tudo isso ajuda muito nos nossos processos de saúde, né? E pensar assim,
até eu trouxe aqui como a gente pode trabalhar o nosso autoconhecimento, né? Tem um modelo que o Martin Seligman, que foi o pai da psicologia positiva, vários estudos sobre as emoções positivas que implicam na nossa saúde mental, né? E aí ele coloca o modelo PERMA. Não sei se você já ouviu falar, Grazi. O PERMA é um construto, é como se fosse um acrônimo, tá? Vamos pensar assim, o P são emoções positivas. Né? A gente tem que ter, responder a situações e desafios com resiliência, em que a gente já está falando. Emoções positivas, elas aprimoram as ações do nosso pensamento. Tem um efeito de contágio, por exemplo, o amor, a paz, a gratidão, a inspiração, satisfação, esperança em nossas vidas. Tudo isso é contagioso. Então, a psicologia positiva tem feito vários estudos, né, sobre essas emoções positivas. Parece que é uma coisa assim, mas é um achismo? Não, gente, é científico, cada vez mais as coisas estão, né, cientificamente sendo comprovadas da importância de a gente trabalhar as emoções positivas na nossa vida. E essas emoções têm um efeito de contágio, né? Pensa lá nos nossos neurônios espelho, assim, né? A gente vê um sorriso, a gente quer sorrir, gente. Né? Então, isso ajuda muito no nosso bem-estar. Fala, Grazi. Aproveitando que é um dos filmes maravilhosos e é baseado em fatos reais, numa pessoa que existe até hoje, um médico maravilhoso, que inclusive é um dos professores da PUC num MBA, num pós, sobre esse assunto, né? Sobre o pensamento positivo. Pat Adams, o amor é contagioso. Né? Ele está com quase 80 anos. Eu sou apaixonada por esse médico. Ele é o criador dos Doutorzinhos da Alegria, né? Essa coisa do sorrir, do cumprimentar. Quem não assistiu a esse filme, assista, né? Outro filme que eu reassisti semana passada e cada vez que eu... Pat Adams, eu já perdi as contas de quantas vezes eu assisti, né? Mas o Beleza Oculta, que é com Will Smith, que também traz muito dessa reflexão de que nós estávamos falando ali, dos aprendizados, das coisas que acontecem na nossa vida e que nós precisamos olhar, né, para aquelas situações que aconteceram conosco e dar um novo significado, ressignificar. Ele fala no filme, no Beleza Oculta, que são 3 coisas que nós buscamos. Tempo, amor, que nós buscamos não, que movem o ser humano, né? Eu sempre me perco, assim, literalmente no negócio, mas a ideia eu consigo passar. Que nós sempre queremos mais tempo, nós ficamos a nossa vida em busca do amor e nós tememos a morte, né? E é um filme maravilhoso, assim, assistam. Beleza Oculta e Pat Adams, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, de ressignificar, de resiliência, de contagiar, né? Da psicologia positiva, das emoções positivas, do amor, da alegria, do que nós queremos emanar, porque nós somos um grande, como se fosse uma grande rádio, uma grande antena. Nós passamos muitas coisas, né? E tudo que nós passamos retorna. Então, se nós passamos emoções positivas, amor, alegria, compaixão, gentileza gera gentileza. E isso não é clichê, isso é realidade. Quando tu começa a vivenciar isso na tua vida, tu tem esse retorno. Gentileza gera gentileza, tu sorri, tem vontade de sorrir, né? Tem videozinhos aí no Instagram e no YouTube, uma pessoa rindo do nada no meio do trem ali, daí as outras pessoas começam, tá todo mundo meio cabisbaixo, assim, todo mundo começa a sorrir, a rir, a se contagiar com aquilo, né? A experiência da água também, né? Das emoções, a experiência da plantinha é científico, né? Vai lá, não. E pensar assim, ó, as emoções, a gente fala de emoções positivas e a psicologia positiva, ela vem pensando em estudar, porque muito tempo se estudou muito os transtornos psicológicos, muitas questões lá na guerra também, né, os transtornos, os traumas,
E a psicologia, antes das guerras, elas tinham o propósito de também estudar as emoções positivas. E agora, lá pela década de 90 para o início dos anos 2000, é que começou a voltar essa ênfase, assim, e não é ignorar os nossos sentimentos negativos. Não é pensar assim, a gente não tem sentimento negativo, não presta. Na verdade, ser humano, a gente foi programado para a gente sentir isso também, né? Outro filme também é o Divertidamente, que é um filme que trabalha as emoções a gente tem que ter esses momentos porque a gente é programado para sentir emoções negativas, mas a gente não precisa que aquilo ali se engrandeça e perpetue na nossa vida. Aquilo ali é um processo de evolução. Ah, tu perdeu uma pessoa, tu tá muito triste, tu precisa de chorar, tu precisa passar por todas as fases do luto. Tu precisa, só que tu não pode ficar com um luto patológico, né? Com aquele luto assim que tu vai ficar sempre pensando naquela pessoa, que tu não vai poder mais ser feliz por causa daquela pessoa que não está mais na tua vida. Então, né, trabalhar, ressignificar o quanto foi especial ter aquela pessoa na tua vida, o quanto tu aprendeu e o que tu vai levar, né, da tua vida, do que tu aprendeu com ela para a tua vida e para as pessoas que tu vai conviver, né? Então, os sentimentos negativos, as emoções negativas são importantes também, a gente precisa passar por esse processo de senti-los, né? E não botar embaixo do tapete, gente. Se a gente coloca embaixo do tapete, né, volta em vários outros gatilhos emocionais e mentais da gente. Então, a gente tem que trabalhar isso também. Mas, para trabalhar isso, as emoções positivas vêm com toda essa força aí, né? De nos mostrar assim, a potência que a gente tem como ser humano, né? E além das emoções positivas do modelo PERMA, do Seligman, ele fala da importância da gente ter um engajamento nas nossos projetos, nas nossas vidas, né? Um engajamento como medir a nossa energia, a dedicação, o quanto as pessoas se integram, né? Com aquele processo interno de trabalho, né? Outra letrinha ali do PERMA, que é o R, relacionamentos positivos, que a gente já tinha falado, né? Da importância da gente ter esses relacionamentos sociais que nos deixam, né, em paz, com tranquilidade, nos agregam, né? Tem pessoas que a gente tem uma química tão forte e que a gente tem que ter esses encontros, né? Faz parte, né, desse sentimento de pertencimento a um grupo, de pertencimento, né, a uma conexão, afinidade, né? E o M, né? O M é o significado, né? O meeting, né? A conexão do nosso propósito com o nosso dia a dia, né? A maneira como a gente se relaciona com o trabalho também, que dá sentido e propósito para as nossas vidas. E o A do PERMA, por fim, assim, é nas nossas realizações, né? Pensar nas nossas metas, nossas realizações, vem acompanhado com a sensação de autonomia, de autoeficácia. Então, tudo isso a gente agrega ao nosso processo de autoconhecimento. A gente busca sempre esses processos como uma forma de trabalhar a nossa saúde mental também, né? E a gente tem que pensar assim, ó, zona de conforto, zona do medo, né? Zona de crescimento, zona de aprendizado. Onde é que a gente quer estar? É bom estar na zona de conforto? É bom, mas nada acontece ali, minha gente. Mas, muitas vezes, ela não se torna zona de conforto, ela se torna zona de desconforto. Mas é um conforto Exatamente. Imaginário, não é um conforto real. Né? Porque daí, justamente, é a questão do medo. O medo de dar um outro passo, o medo de buscar, de dar um passo para trás, que foi o que eu fiz, né? Que é essa a minha realidade aí. Voltei lá para o início da minha vida profissional, né? Para relacionamento com cliente, que eu nunca deixei de me relacionar, né? Mas esses últimos 9 meses aí estava muito me relacionando com o cliente, né? Então, assim, e é uma coisa muito bacana, que foi uma coisa que fez com que a Grazi voltasse, né? E de se permitir muitas vezes. E teve muita gente que pegou e disse assim, ai, não acredito, mas tu, psicóloga, tu vai voltar pro atendimento a cliente? Vou. E foi a melhor coisa que eu fiz. Por isso que eu tô aqui hoje. Se eu não tivesse ido pro atendimento a cliente, talvez eu não estaria aqui, né? Esse ciclo vai encerrar agora, dia 26 de janeiro. E outro ciclo está se iniciando, que é
A Grazi aqui de volta para vocês. Olha que delícia. Só tem que agradecer. Se permitir, né? É isso, se permitir os nossos processos, os nossos ciclos. Tu entrou na zona de crescimento, que é onde tu vai estar adquirindo novas habilidades, né? A gente tem que se arriscar, às vezes a gente tem muito medo, e essa zona do conforto é a zona de desconforto, porque a gente está sempre procurando desculpa, a gente se sente muito afetado com a opinião dos outros, a gente paralisa, né? A gente tem falta de autoconfiança, e ali é um conforto meio desconforto, bem como tu falou, Grazi. E a gente tem que se desafiar, e aí a gente entra nessa zona do crescimento, né, da zona de aprendizado, que a gente tem que definir as novas metas. Tu vai terminar agora esse teu ciclo, mas tu vai com certeza ter novas metas nesse momento, né? Sim. E vai ter, achar outros propósitos, viver sonhos, conquistar objetivos, tudo isso faz parte dos nossos projetos aí, de estar dentro dessa zona do aprendizado. Meu caderno de unicórnio, porque eu sou dessas, né? Porque é meio mágico, né? Então já tá ele aqui, cheio de coisinha escrita, né? Já tem os desenhinhos aqui. Volto a dizer, faço o que eu digo e faço o que eu faço. Olha que bonitinho. Esse aqui é da Grazi, tá? Não vou mostrar. Olha que bonitinho, cheio de florzinha. Esse aqui eu fiz hoje com as pacientes, né? Enquanto eu tô atendendo as minhas crianças, eu tô desenhando junto com elas, ó. A minha borboletinha ali, ó, que eu me lembrei de volta. O que eu levei? Eu levei hoje pro consultório a minha sacolinha, o meu kit de emergência. Aí tá com o meu caderno, né? Só mostrando aqui pra vocês um pouquinho, tá? Compartilhando. Porque, de novo, né? Faço o que eu digo e faço o que eu faço. Aqui, meu livrinho não, que esse aqui eu roubei da mãe, tá? Que esse aqui é da mãe, não é meu. Mas é o livrinho de origami, né? Que eu decidi fazer um pote da gratidão diferenciado esse ano. Que é, eu vou escrever o que eu sou grata no papel e vou transformar esse papel num tsuru, naquele passarinho de origami. Né? E vou botar lá no meu potinho um monte de passarinho. Vai ficar lindo. Super tem que fazer uma live Tem que fazer uma live de como fazer essa dobradura aí, hein? Não, que é desenvolver nossas habilidades psicomotoras aí. Olha aí, né? Ó. Olha aí, ó. Deixa eu ver. Já tá quase chegando na 1 hora, eu te falei. Confia. Exatamente. Eu vou compartilhar também uma coisa. Nosso convite de formatura. Vou compartilhar uma coisa também que é um desafio para mim, ó, Grazi. É um planner. Um planner. Eu nunca fiz isso aqui, tá? Eu sempre tenho agenda, mas o planner é uma proposta também da gente planejar nossas metas para todos os meses do ano. Mesmo que a gente não... É bom escrever. Não, mas é bom a gente escrever, porque independente se vai ser realizado ou não, tu tá firmando um contrato contigo mesmo, né? Um exercício também são a carta para o eu do futuro, que eu sempre coloco para os meus pacientes. Pensar o que tu quer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, quais são os sonhos, as metas, o que tu quer ser, né? Pensa em ti, nas tuas qualidades, o que tu quer desenvolver lá, tu quer ser como e tu quer atingir o quê. Então, uma carta para o eu do futuro, até para que daqui a 1 ano, lá de janeiro de 2024, escreve uma carta hoje, em janeiro de 2023, e lê lá em 2024 para te ver o quanto tu avançou, o quanto tu aprendeu, sabe? É um exercício terapêutico que vai te conectar com o teu eu do futuro, assim. Sim, e a mesma coisa a escrita emocional, a escrita terapêutica, para quando tem dificuldade de expressar os teus sentimentos, né? Para alguém, né? Uma vez tu falou para mim, escreve a carta pro fulano. Escreve uma carta, sabe? E mesmo que a pessoa não vai ler, escreve, desenvolve, põe para fora. É importante tu colocar para fora. Tu não pode guardar só para ti esse sentimento. Então escreve tudo isso e como fez bem, assim. E uma carta que hoje eu tenho ela guardada, não vou, talvez eu nem vá enviar, mas para mim, assim, um processo terapêutico ajudou muito. Então também é uma outra dica, né? Da gente escrever, ter um caderninho assim de reflexões, um caderninho de gratidão. A Grazi uma vez me deu o potinho da gratidão, né? E eu acho o máximo da gente fazer isso. Ontem foi o dia da gratidão, né? Mas a gente tem que pensar todos os dias o exercício, né? O que tu é grata hoje, né?
final do dia, né? O que tu é grata ao final da semana, né? Escreve, né? Coloca num papelzinho. Isso ajuda muito nesse exercício, né? Da gente desenvolver nossas habilidades emocionais. A gratidão é uma habilidade, uma virtude também, que está dentro das forças e virtudes, né, da gente, assim. E a gente está no finalzinho, né, Grazi? Estamos no finalzinho, mas só mostrando o meu planner, né? Que ele veio, eu achei ele na cor da Grazi, né? No lilás, e achei ele com uma frase. É pequenininho, porque eu levo na bolsa para estar sempre comigo, né? Tem várias anotações já. Escolha seu próprio caminho. Escolha. Faça suas escolhas. Escolha o teu caminho. Não deixa que as pessoas escolham o caminho por ti. Quem nos ama pode falar sobre, né? Pode nos dar direcionamentos. Mas não deixa que as pessoas escolham por vocês. Escolha o caminho de vocês, né? Gente, estamos nos encaminhando para os minutos finais, né? Primeiramente, já que a gente está falando de gratidão, vamos agradecer a presença de todos, por todo mundo que passou, por todo mundo que ainda vai assistir, né? E se quiserem fazer alguma perguntinha aí, esperar a Rô aí também as palavras finais. Mas se quiserem fazer alguma pergunta aí, aproveitem. Se quiserem fazer depois também, podem fazer ali, que vai ficar gravado. Quiserem mandar no direct, nós estamos aí à disposição. Pensar, né? Vamos procurar ajuda quando a gente vê que a gente não consegue andar sozinho, né? E retomar ali a frase inicial que eu coloquei, né? Que a gente não precisa de mais tempo, a gente precisa de um tempo que seja nosso, né? Da importância que a gente tem que valorizar o tempo que a gente tem, né? Com as nossas escolhas, né? Fazer as escolhas saudáveis e pensar assim, tudo isso que a gente falou, né? O que mais fez sentido para vocês, assim? Né? Pensar assim, o que vocês vão levar para a semana, o que vocês vão levar para a vida, né? Provavelmente a gente vai ter novos reencontros aí falando de saúde mental, né? E escrevam, né, uma frasezinha que seja assim, no caderno, na agenda de vocês, assim, o que vocês vão levar, né? Como é que a gente vai cuidar da nossa saúde mental? É a pergunta da nossa live, né? A gente trouxe várias dicas, sugestões, e a gente está de coração aberto aqui, né? Se vocês precisarem de ajuda também, né? Como profissional de saúde mental, a gente busca, né, sempre ajudar, né, as pessoas a encontrarem o seu caminho, o seu equilíbrio, o seu autoconhecimento, né? E a gente fica à disposição, assim, eu tenho o meu canal, tenho um canal no YouTube também, com reflexões curtinhas, assim, uma vez por semana, toda quinta-feira às 19 horas, tem um videozinho novo ali sobre saúde mental, saúde emocional e autoconhecimento. E a Grazi também tem um canal dela, acho que a gente pode ter esses novos reencontros. Quem quiser dar sugestão também de ideias aí e participar, fiquem à vontade, assim, mas que bom, né, que a gente teve esse momentinho de refletir juntos, né? Acho que é importante a gente ter esses espaços, assim, foi um micro momento, assim, de acolhimento, né? E a psicoterapia é isso, a gente acolhe, não julga, né? E a gente sempre busca soluções, né? Não usa só técnicas, porque a gente é ser humano, né? A gente tem essa questão de querer acolher, né? Todos que vêm e buscam nossa ajuda, né? E eu agradeço a presença de todos aí. Gabi, ó, um beijinho no coração aí. Paty também. Obrigada novamente a todos, né? Um beijo grande. Até depois. Lembrando, um passinho de cada vez. Passos felizes valem por 3, né? Os bordões aí da Grazi que vão estar de volta. Um beijo grande, minhas lindezas. Fiquem bem todos vocês. Precisando a gente, estamos aqui. Beijinho. Obrigada. Beijo. Obrigada, tchau, tchau. Grazi. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.